Boa noite, imersão. Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Estamos vindo de uma semana de feriados, um feriado bem especial também para nós que acreditamos nesse Deus, em Jesus, morto, ressuscitado. Eu quero ler um versículo para vocês que fica em 1 João, capítulo 3, versículo 1 e 2. Vejam como é grande o amor do Pai que nos concedeu, para sermos chamados filhos de Deus, e que de fato somos seus filhos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Deus. Acho que todos nós, nessa situação que estamos passando, tivemos abalos na nossa emoção, né? Nosso emocional, bastante coisas indagando no nosso coração, perguntas mal respondidas. E numa dessas perguntas eu falei para Deus: Senhor, está tão difícil, eu não consigo sentir o teu amor. Eu não consigo sentir, eu olho à minha volta, eu não consigo sentir o teu amor. E Ele me fez lembrar esse versículo. Ele disse para mim assim: filha, você é minha filha e pronto. O meu amor, ele não foi feito para ser sentido. Ele é vivo e poderoso e pronto. Ele existe e pronto. Então eu quero compartilhar isso com vocês. Se você está com alguma dúvida, ou se você está se baseando nas suas emoções para saber do amor de Deus, não se iluda. Porque o amor de Deus, vocês são os filhos de Deus, ou a paternidade de Deus, ela existe e pronto, nós somos filhos de Deus. Independente da circunstância, independente das nossas emoções, porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Então, muitas vezes, o nosso coração vai nos levar para lugares que, se não for a palavra de Deus e o amor dele verdadeiro, que ele fez por nós, mandou o seu Filho Jesus para morrer na cruz, isso é um fato, não é para ser sentido, já foi provado, tudo já foi feito. Então vamos cantar, né, uma música que fala desse versículo. Se você conhece, canta. Você em casa, veja esse amor. Veja o amor do Pai, mistério que eu não posso entender. Quão grande é o teu amor e o quanto nos deseja. As coisas deste mundo não são nada diante dele. Pai infalível, que se compara a ti. Veja o Filho de Deus, o leão e o cordeiro dado a nós. O Verbo se encarnou, Salvador da minha alma. Obrigada, Deus. Sofreu por tanto amar a humanidade, no seu sangue a salvação. Jesus Messias, o justo se entregou. Declare bem forte que nisso não foi o fim. Não foi o fim. E a igreja viva do Senhor declara aqui: Ele ressuscitou. E com todo o nosso ser nós cantamos a Ti. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande. Obrigado, Salvador. Que amor tão grande.
você, amigo e protetor, que me leva à verdade. Traz luz pro meu perdido coração, até meu tempo aqui findar. Oh, Santo Espírito, teu reino quero ver. Oh, Santo Espírito, bate no teu peito e diga: faz em mim o teu querer. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, incomparável teu amor, que amor tão grande, canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. As nossas vozes vamos declarar isso. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Agora as nossas vozes e as nossas palmas ao Rei da Glória. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, incomparável teu amor. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor, maravilhoso amor, é o amor do nosso Deus, que entregou o seu Filho por amor a nós, para nos salvar, para nos redimir, e hoje temos um futuro de paz, a vida eterna em ti, Jesus. Te agradecemos, Senhor, te rendemos todo o nosso louvor essa noite. O nosso Redentor vive. Declare esse grande amor. Que grande amor, que grande amor, que grande amor. Vamos dar um aplauso bem forte a Jesus Cristo. Vamos lembrar do que Jesus fez na cruz e agradecer a Ele com os nossos aplausos, com toda a nossa alegria e vibração. Para sempre és exaltado, Jesus. E nós nos reunimos nessa noite para isso, para exaltar o único que vive e reina para sempre, aquele que é o único Rei, o Rei da glória, o Rei dos reis, o Senhor das nossas vidas. Você pode fechar os teus olhos, colocar a mão no teu peito e agradecer pela salvação que há em Jesus. Com os teus olhos fechados, faça a tua oração agora nesse momento, em agradecimento. Agradeça pela salvação,
Agradeça pela vida dele que está em ti. Agradeça pelo Espírito dele que te consola, conforta e te traz um novo ânimo nesse dia. E que te faz lembrar do sacrifício de Jesus na cruz por você e por mim. Não sendo merecedores, mesmo assim, Ele se ofereceu em obediência ao Pai, para que hoje nós pudéssemos ter um futuro de paz, esperança em Jesus Cristo. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, os sepulcros se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. A morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos erga tuas mãos e diga isso. Cantamos o quê? O Cordeiro vence. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre
nesse momento, expresse a tua alegria, porque Ele venceu, Ele ressuscitou. Louvamos teu nome, Jesus. A morte não venceu. O véu rompeste. A tumba vazia está. O céu te adora. Proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vivo está. Repete isso comigo antes da gente cantar. Fale: a morte venceste. O véu tu rompeste. A tumba vazia está. O céu te adora. Proclama a tua glória, pois ressuscitaste. Declare alto: vivo estás. Vivo estás. Ele está vivo. A cruz está vazia. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por suas pisaduras nós somos sarados. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Você vibra por esse nome? Você crê que esse nome está acima de todo nome? A gente vai terminar de forma diferente. Hoje abre a sua Bíblia no Salmo 24. Terminar o tempo de louvor, né, Walter?
Quantos estão felizes de estar aqui? Glória a Deus. Glória a Deus pela saúde que temos. E vamos continuar orando pelos nossos irmãos. Vamos continuar orando pelo Brasil, né? Salmo 24, versículo 7 e 8. Nós sabemos que amanhã nós vamos comemorar que Ele ressuscitou, mas nós já sabemos e adoramos a Ele todos os dias da nossa vida por isso, porque nós cremos num Deus que é real, que é vivo e verdadeiro. E nós vamos declarar que Ele é o Rei, Ele morreu como um cordeiro no nosso lugar, mas Ele ressuscitou e voltará como um leão da tribo de Judá. Amém. Salmo 24 declara assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós cremos, e nós vamos declarar que Ele é o Rei. Amém? Com muita alegria! Assim. Vamos acelerar nossas palmas aqui, ó. Que Ele é invencível, o invencível Senhor das guerras, Jesus. Seu nome é Jesus. Já posso ouvir o seu rugido aqui, meu brado. E em seu nome os gigantes caem. E o brado da igreja. Deus é o leão da tribo de Judá. A morte. Fecha a tua mão e declara assim, ó. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Meu Deus é o leão da tribo de Judá. A morte não venceu. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Já posso ouvir o seu rugido aqui. Bravo! E em seu nome os gigantes cairão. Já posso ouvir o seu rugido aqui. E em seu nome os gigantes cairão. Meu Deus é o leão da tribo de Judá. A morte não venceu. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Meu Deus é o leão da tribo de Judá. A morte não venceu. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Ouço seus passos, se Ele vem, clamo seu nome. Não temerei, sinto seu fogo queimando aqui. O Rei chegou, o Rei chegou. Ouço seus passos, se Ele vem, clamo seu nome. Eu não temerei, sinto seu fogo queimando aqui. O Rei chegou, o Rei chegou. Ouço seus passos, se Ele vem, clamo seu nome. Eu não temerei, sinto seu fogo queimando aqui. O Rei chegou, o Rei chegou. Meu Deus é o leão da tribo de Judá. A morte não vem.
Com muita alegria, aplaudindo o Rei. Amém. Fecha os teus olhos. Queria orar só para Deus nos abrir o entendimento. Deus amado, que noite especial, Senhor. Que tempo de louvor especial. O Senhor morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão. Pai, eu oro, Deus, para que o Senhor abra o nosso coração, para que não seja apenas um final de semana mais de Páscoa em meio a uma pandemia, mas que seja um descortinar dos nossos olhos espirituais, Senhor. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor arranque a cegueira dos nossos olhos, e que essa noite o Teu Espírito, que é quem convence do pecado, da justiça e do juízo, venha, Senhor, abrir o nosso entendimento, rasgar o nosso coração, transformar a nossa vida, e que ninguém que está aqui, tanto presencialmente como na sua casa, ao terminar esse culto, saia do mesmo jeito, mas que o poder do Espírito Santo de Deus, o mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo de Nazaré, venha tomar a vida de cada pessoa de uma maneira sobrenatural, e que a Tua presença nos renove, nos tire toda angústia e toda tristeza, e nos encha com a alegria que brota do Espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode se sentar. Boa noite a todos. Meu Deus, como Deus é bom, como Deus é tremendo, como Deus é maravilhoso. Você que tem filhos aqui, você pode levar ali no Imersão Kids. Hoje eu vou pregar um tema. Nós estamos pregando o livro de Hebreus, mas hoje eu vou dar uma paralisada em Hebreus, e eu vou falar de um tema, nós cremos, por isso nós falamos. E por que eu vou falar desse tema hoje, sobre credo, sobre crer? Porque eu não consigo ver a Páscoa como uma data qualquer. Não tem como nós usarmos a Páscoa sem falarmos daquilo que a Páscoa é, a essência da Páscoa. Hoje é o final de semana mais importante para o cristão. Não existe final de semana mais importante. Se o cara é cristão, esse final de semana é o mais importante. É a Páscoa. É mais importante que Natal, é mais importante que virada de ano, é mais importante que qualquer coisa. A Páscoa é o feriado mais importante, ou é a data mais importante do cristão. Por quê? Porque fala da morte e da ressurreição de Jesus. Então, quando a gente fala de lembrança, nós lembramos. Lembrança é igual história. Porque a morte de Jesus, ela foi um fato histórico. Ela não foi só um fato espiritual. Não houve só um mover espiritual, mas houve um fato histórico. Ou seja, quando Jesus morreu em um dia. Jesus morreu num local. Jesus morreu como humano. Ele foi enterrado como um ser humano. Ele ficou lá 3 dias, e ao 3º dia ele ressuscitou. E ele apareceu não só aos 12, mas ele apareceu depois aos 120 e depois a 500. Está lá em 1 Coríntios capítulo 15. Ou seja, nós estamos lembrando de algo histórico, de um fato, algo que aconteceu. E a história, gente, é algo linda demais. O problema é que nós estamos sendo desconstruídos na história. Por exemplo, quando você estudou no ensino fundamental, quem estudou aqui em Blumenau, estudou uma matéria no ensino fundamental, estudos sociais. Lembra de estudos sociais? E dentro dos estudos sociais, o que a gente estudou? Quem descobriu o Brasil? Lembra a história do Brasil? Quem descobriu o Brasil? Como é que foi o descobrimento? Aonde que aconteceu esse descobrimento? Qual foi a primeira capital do Brasil? E por morar em Blumenau, nós também estudamos sobre o doutor Otto Hermann Bruno Blumenau.
que veio da Alemanha com a sua família e desembarcou aqui em Blumenau. E aí nós fomos até a casa do doutor Blumenau. Quem não lembra do cemitério de Gatos? Tinha que olhar lá o cemitério de Gatos. Nós conhecemos a história de quem fez. Nós somos no Museu Fritz Miller. Descobri quem foi Fritz Miller. Ou seja, a história do nascimento dessa cidade foi contada. Como é que funcionava o porto, né? Um cais, você lá da prainha, que era ali onde os navios atracavam. Então a gente começou a conhecer a história da cidade. E todo mundo lembra que 2 de setembro é aniversário de Blumenau, né? Foi o aniversário de descobrimento. Ou seja, a história, ela é fundamental para você conhecer a sua cidade, para você conhecer a sua nação. E é impressionante, gente, por quê? Porque quando nós nos convertemos, quando nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós não aprendemos a história da igreja. Nós não temos noção do que aconteceu. Foram 2000 anos de história. Muita coisa aconteceu na história. Muita coisa aconteceu. Muitos homens e mulheres de Deus vieram e a gente não aprendeu nada. Mal e mal aprendemos alguma coisinha da Bíblia. E o que acontece? Nós sofremos hoje de amnésia. Amnésia é a perda parcial ou total da memória. Mas eu diria que a imensa maioria de nós evangélicos, e eu me coloco, nós temos um problema sério de ignorância. O que é ignorância? É quando você não sabe. É quando você faz coisas sem saber. É quando te perguntam, por que você faz isso? Não sei. Mas por que você faz aquilo? Não sei, me disseram que é para fazer assim. Mas disseram para você assim, por quê? Tem algum fundamento isso? Você faz isso por quê? Eu faço isso que o pastor disse que tem que fazer, e se o pastor falou, está falado. E esse é um problema sério, sabe por quê? Porque daí a igreja fica extremamente suscetível a falsos pastores e falsos profetas. Quem não ouviu, não sei se vocês ouviram, você que está em casa ouviu, mas do Senhor que deu uma profecia que dia 30 de março ia acabar o mundo, ia morrer um monte de gente. O cidadão veio no YouTube, né? E aí falou, né? Prepare você, meu Deus, dia 30, vai morrer muita gente, vai morrer gente no mercado, e vai morrer gente na rua, e vai ter gente caída no mercado, e vai ter gente não sei o quê. Eu comecei a rir quando eu vi aquilo, porque é muito fora. Mas o que acontece? Um monte de crente ficou desesperado, meu Deus, e agora? E aí, o que ele falou é que você, para se proteger, você tem que passar óleo na sua porta, óleo na sua casa, unja a sua vida, unge, porque senão o anjo vai passar e vocês vão morrer tudo. E aí, gente, o povo ficou apavorado. Por quê? Porque como a gente não conhece a história, como a gente não conhece a Bíblia, qualquer cidadão que fala em nome de Deus, a gente fica apavorado. Eu fico pensando, meu Deus, e agora o homem veio. E é óbvio, né, gente, que dia 30 de março eu fiz questão de ir no mercado, né? E quem quase caiu fui eu, porque quando eu olhei o preço da carne, eu digo, meu Deus, quase que eu desmaiei, né? Porque a carne subiu um monte, não dá para fazer um churrasco. Aí você diz assim, avó, você está debochando. E não pode falar assim. Pois é, o que Elias fez com os falsos profetas? Quando Elias estava falando com Baal, os profetas de Baal, o que ele falou quando os profetas de Baal começaram a invocar Baal? O que ele disse? Gritem mais alto, porque talvez o Deus de vocês está no banheiro. E fazendo o 2, para não falar outra coisa. Então, a Bíblia sempre fez questão de debochar dos falsos profetas. Mas o que acontece? Como a gente não conhece a história, como a gente ouve as coisas, é óbvio que chegou dia 30 de março, não morreu ninguém, né? Como ele disse que ia morrer, morreu lamentavelmente, como sempre tem morrido, não aconteceu a profecia. Mas o que acontece? Quando você olha os comentários, porque daí eu fui olhar o comentário, alguém perguntou para mim o que eu achava, eu dizia que era um cara surtado, né? E aí ele disse, mas por quê? Eu digo, cara, leia a Bíblia. E se Paulo estivesse aqui hoje, o que Paulo ia fazer com um cidadão desse? Né? Eu não sei, tá? Mas ele escreveu, lá em 1 Coríntios capítulo 14, Paulo escreveu como é que se trata a profecia e como é que se trata a língua estranha. E lá no versículo 29, ele vai dizer assim, ó, se tratando de profetas, deve falar 2
ou 3, e os outros devem julgar. Qual é o papel da profecia no Novo Testamento? Profecia sempre se acontecia no contexto de igreja. E a pessoa que fazia a profecia, ela deveria ser julgada. Não a pessoa, mas a profecia. E qual era o parâmetro de profecia? Qual era o parâmetro para o julgamento? A Bíblia. Então, por exemplo, se nós pegássemos essa situação ali, tá? De uma profecia que todo mundo vai morrer e que tem que passar óleo, e se não passar óleo, né, nos umbrais. Gente, a única coisa que foi passado na Bíblia não foi óleo, foi o sangue do Cordeiro. Tá? Não foi o óleo que foi passado, foi o sangue do Cordeiro, lá no Velho Testamento. Então, quando o homem joga a profecia, o que acontece? Os cristãos julgam a profecia. Como que julgam? Julgam pela palavra. Opa, peraí, o que você está dizendo? A diabeta vai morrer? O pessoal tem que passar óleo na casa, óleo nas coisas? Beleza, você é falso profeta. Ai meu Deus, por que ele é falso profeta? Porque não existe nenhum texto na Bíblia que Jesus, os apóstolos ou quem quer que seja, orientou os cristãos a ungirem objetos inanimados. Não existe. Nenhum texto bíblico. Tem Jesus dizendo assim, olha, vocês têm que ungir a porta da casa. Vocês têm que ungir o carro. Vocês têm que ungir a chave. Não existe, isso é paganismo. Isso é totalmente fora do cristianismo. Mas por que a gente faz isso? Porque ninguém diz, porque o pessoal diz, olha, tem que fazer isso, porque se não fizer, eu sou homem de Deus. Escute o que eu estou falando. E o que acontece? A igreja fica quieta. E por que a igreja fica quieta? Porque a igreja não tem uma proteção anti-falso profeta e anti-falso pastor. Mas nós vamos olhar a história. Hoje nós vamos dar uma passeadinha na história, mais um pouquinho. Por quê? Porque, gente, falso profeta, falso mestre, falsas profecias já existe desde que a igreja é igreja. E talvez você está em casa, ou você está aqui e está pensando assim, ai meu Deus, que horror, eu prefiro não julgar. Não julgue. Não, isso aí é ele e Deus. Eu respeito você. Até porque se você veio do meio neopentecostal, você não foi ensinado a pensar. Você foi só ensinado a obedecer e a não questionar. Mas a Bíblia está dizendo, julguem, julguem. Julguem com que parâmetro? Bíblia. Por que a Bíblia diz para julgar? Porque um cidadão desse, ele seria calado. E o que acontece? O pessoal ia ter temor em falar em nome de Deus. Porque quando Deus fala, Deus cumpre. Então se um homem fala, e a profecia não se cumpre, lá em Deuteronômio, que era uma época da lei, o que diz? Tinha que matar o profeta. Tinha que matar o cara. Por quê? Porque ele agiu com presunção. Ele agiu com orgulho. Hoje qualquer um diz, eis que te digo, assim diz o Senhor. Era para a gente se borrar todo quando falasse isso. Era para ter muito temor no coração, quando dissesse assim, olha, Deus está dizendo. Só que a igreja perdeu isso, por quê? Porque ela perdeu a proteção ante falsos mestres, ante falsos pastores. Mas eu creio que Deus quer resgatar uma igreja. E eu creio, gente, que Deus quer resgatar uma igreja que é protegida contra falsas profecias, falsos pastores, falsos ensinos, e isso aconteceu durante toda a história. Olha só, quando Paulo e os apóstolos começaram a igreja, o principal movimento que veio contra a igreja foi o movimento do gnosticismo. O que era o gnosticismo? O gnosticismo era um dualismo. Eles acreditavam que o corpo era mau, mas o espírito era bom. Então o importante era você cuidar do seu espírito. Então o que eles diziam? Se você tivesse cuidando do teu espírito, fazendo meditação, né, alimentando o teu espírito, não importava o que tu fizesse com a tua carne. Então se tu tivesse 3, 4 mulheres, se tu enchesse a cara de cachaça, se tu tivesse uma vida devassa, não há problema algum. Por quê? Porque a carne é ruim mesmo. Por isso que João, quando escreve a carta, eles diziam que Jesus não ressuscitou. Eles diziam que Jesus era um espírito. Eles não acreditavam que Jesus era carne. Por isso que João escreve, a primeira carta de João, capítulo 1, verso 1, João vai dizer assim, ó, aquilo que eu vi, aquilo que eu toquei, e aquilo que eu apalpei, é isso que eu estou escrevendo. Ele está falando assim, ó, eu vi Jesus, eu toquei em Jesus, eu apalpei Ele. Era justamente uma carta em resposta à doutrina que dizia que Jesus não era real,
que Jesus era um espírito. O gnosticismo fez isso. E foi muito forte ainda, tem muita gente com isso. Mas depois do gnosticismo veio um cara chamado Marcião. Olha o nome do camarada, Marcião. Em 85 depois de Cristo. Esse cidadão, ele tinha os seus seguidores, que eram os marcionitas. E o que Marcião dizia? Marcião dizia o seguinte: o Deus do Velho Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. O Deus do Velho Testamento é um Deus mau. O Deus do Novo Testamento é um Deus bom. E o que ele fazia? Olha, o Velho Testamento, esquece, vamos ficar só com o Novo. Qual que é o problema disso aqui? Se eu tiro o Velho Testamento, primeiro eu tiro a criação, porque a criação está lá. E se eu tiro a criação, também tiro o primeiro pecado, porque o pecado de Adão está lá. E se eu tiro o pecado de Adão, eu vou tirar também a promessa, porque todo o Velho Testamento aponta para Jesus. Você percebe? Mas depois desse cara, vem um outro cidadão, e esse cidadão era mais bruto. Olha o nome do cara, Montano. Ele nasceu em 155 depois de Cristo. E todo herege tem os seus discípulos. Montano tinha os montanistas. Não eram montanhistas, eram montanistas. E o que Montano dizia? Montano dizia que ele era o próprio Espírito Santo. Ele dizia que ele era a encarnação do Espírito Santo. E ele era aquele que Jesus prometeu, que é Paráclitos, ou outros usam Paracletos, que está lá em João capítulo 14, verso 16, quando Jesus falou para os seus discípulos: eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador, ou outro consolador. Esse Montano disse: eu sou esse aí. Quando Jesus falou desse texto aí, ele estava falando de mim, eu sou esse cara. E o que acontece? Ele começou a profetizar com entre aspas, e as profecias dele eram as mais absurdas possíveis. Mas o que ele exigia? Como ele era o Espírito Santo, ele exigia que não se questionasse, e ele exigia que se obedecesse cegamente o que ele falava, porque ele estava falando em nome de Deus. Você percebe que doideira? Você percebe que loucura? Depois, no século IV, veio um camarada chamado Pelágio. Ele era um monge. E esse Pelágio influenciou muito, influencia até hoje. O que Pelágio falou? Pelágio disse o seguinte: olha, o homem nasce neutro. O homem não nasce mal, ele nasce neutro. O homem não precisa de salvação e nem da graça de Deus. Por quê? Porque o pecado de Adão foi só para Adão. O homem por si só, ele pode escolher a salvação. Isso foi refutado. Só que um século depois, veio uns camaradas com o negócio do semi-pelagianismo. O que eles fizeram no semi-pelagianismo? Eles disseram assim: olha, é verdade, o pecado original aconteceu, mas o homem, ele não está morto no seu pecado, ele está doente. Sabe aquela figura de um camarada se afogando, e aí Jesus vem e resgata? Tem muitas figuras de evangelismo, é semi-pelagianismo. É o quê? É a ideia de o homem ajudando a Deus na salvação. Mas sabe como é que funciona a salvação? Sabe quem nós éramos? Lázaro. Sabe qual é o teu papel na salvação? Você era Lázaro que estava morrendo faz 4 dias, já estava morto, 4 dias. O teu papel na salvação foi esse assim, ó, Jesus gritou: Walter, vem para fora, porque a palavra foi gritada. E aí o que aconteceu? Eu fiz a minha parte, saí. Quem é que teve o mérito na salvação? Jesus. No semi-pelagianismo não, no semi-pelagianismo é uma parceria. O homem ajuda Deus na salvação. E tem muita gente que tem essa ideia ainda. Então eu digo para vocês, o que todos esses camaradas tinham em comum? O que você acha? Todos usavam a Bíblia. Porque a imensa maioria das heresias usam Bíblia como base. E aí eu te pergunto, como é que a igreja se protegeu disso? Porque se eles dizem assim: não, mas eu acredito na Bíblia, eu creio na Bíblia, eu creio na palavra, eu só não creio desse jeito. Como é que a igreja fez para se proteger? Aí vem um negócio chamado credo apostólico, ou confissões de fé. A igreja, o que ela fez? Ela pegou e ela criou as confissões de fé, ou os credos. O que são as confissões de fé? O que são os credos? São um resumo daquilo que as pessoas creem. Porque na Bíblia há 2 tipos de fé: a fé no senhorio de Jesus
que é a ideia da fé de salvação, e há a fé naquilo que você crê, ou seja, no conteúdo daquilo que você crê. Então eu tenho fé em Jesus, eu creio no Filho de Deus, eu creio que Ele morreu pelos meus pecados, mas eu tenho fé também em todo o conjunto que vem com esse pacote, que isso tem a ver com confissões de fé, ou credos. Então escuta, os credos são declarações públicas das crenças de uma igreja sobre os ensinos da Escritura de forma resumida. O que a igreja primitiva fez? Olha, esses camaradas aí, esses hereges, estão conseguindo influenciar o povo de Deus. Nós precisamos criar algo que fique claro para as pessoas. O cristão é isso aqui. Você crê nisso daqui? Creio, então você é cristão. Você não crê nisso daqui? Não creio, então você não é cristão. Isso eram as confissões. Isso eram os credos. E você percebe que hoje nem se toca nesse assunto. Quando se fala credo apostólico, a primeira coisa que vem à cabeça é a igreja católica. O crer em Deus Pai. Por quê? Porque como a gente não estudou, como a gente não aprendeu, como a história foi cortada de nós, a imensa maioria dos evangélicos não conhece a sua própria história. E como que nós vamos nos proteger dessa montoeira de heresia que está vindo? Com confissões de fé, com credos apostólicos. Então escuta, a igreja usou isso, por quê? Porque confessar Jesus é uma ordem. Lucas capítulo 12, verso 8, olha o que Jesus falou. Jesus falou assim, eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos. O que é confessar? É declarar, é falar. Por quê? Porque nós precisamos confessar, nós precisamos falar, nós precisamos verbalizar a quem nós cremos e o que nós cremos. Por isso que o tema dessa noite é, nós cremos, por isso falamos. Nós cremos, mas cremos no quê? O que a gente crê? O que você crê? Qualquer coisa que diz em nome de Deus você crê, então você não é cristão. Porque o cristão tem uma base, o cristão tem um norte, o cristão sabe o que ele crê, porque a nossa fé é racional, não é uma coisa louca. Esse negócio de ungir ficou tão doido, que tinha um pastor ungindo o órgão genital do homem e da mulher, para abençoar. E quem é que vai questionar esse cara? Porque se pode ungir tudo, por que não pode ungir o órgão? Se não tem mais critério nenhum, você faz o que você quiser, você unge, faz o que você quiser. Eu vi um pastor outro dia numa live com uma espada, dizendo que era a espada do Espírito, a espada não sei o quê, com aquela espada ele fazia um monte de asneira, parecia um retardado mental. E é por isso que muitas vezes o cristão é motivo de chacota. Por quê? Porque ao invés de a gente fazer o que Jesus mandou a gente fazer, a gente começa a inventar um monte de coisa em nome do profético. Você já imaginou? Falou profético, a gente, ai meu Deus, profético, então não pode falar nada. Se é profético, tem que ficar quieto e só dizer amém. Onde é que está isso na Bíblia? Se é profético, beleza. Você quer fazer profético? Vem cá. Tem base bíblica para você fazer isso aí? Não tem? Então você não pode fazer. Ah, mas daí tu está limitando o poder do Espírito Santo. Não, eu só estou fazendo o que Jesus mandou a gente fazer. Mas vamos lá. Olha só Romanos capítulo 10, verso 9 ao 10, assim, Paulo falou, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Por quê? Porque com o coração se crê. Ele não está dizendo assim, que se eu só falar, eu creio em Jesus, sou salvo. Não, ele está falando que existe uma ação, que começa no coração, e verbaliza na boca. No coração nós cremos, mas com a boca a gente confessa. No coração eu creio, mas com a minha boca eu confesso, eu declaro, eu confesso o quê? Eu confesso aquilo que eu creio. Eu confesso o objeto da minha fé. Eu confesso aquilo que a palavra diz que eu sou. Aí você vai dizer assim, tá, mas na Bíblia tinha algum tipo de credo, alguma coisa? Eu não anotei aqui, mas você pode anotar 1 Timóteo capítulo 3, verso 16. Paulo, quando está falando para o seu discípulo, no final ele está falando de um credo. Olha só, isso aqui é um credo. Diz assim, 1 Timóteo capítulo 3, verso 16. Diz assim, não há dúvida de que é grande o mistério da piedade, ou o mistério da fé. Deus foi manifestado em corpo, olha o resumo, Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos,
pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. O que é isso aqui? Isso aqui era uma confissão de fé, que a igreja primitiva já fazia, e Paulo utilizou essa confissão de fé para sintetizar o mistério da fé para Timóteo. O que é um credo? É quando você sistematiza, quando você pega as coisas mais importantes da palavra e diz o seguinte: olha, a nossa confissão de fé, o nosso credo é isso aqui. Se você está falando algo que não está nisso aqui, eu não creio. Isso é credo. Para quê? Para proteger dos falsos ensinos, para proteger dos falsos pastores e falsos profetas. Olha só, mas o credo, ou a nossa confissão, ela não deve ser só uma confissão pessoal, porque Jesus falou, se você confessar, né, na frente dos homens, está falando pessoalmente, eu vou te confessar diante do meu Pai. Mas nós também temos a nossa confissão comunitária, por isso que nós nos reunimos, por isso que nós estamos aqui. Por que nós estamos aqui? Para confessar. Confessar o quê? Que Jesus é Senhor. Nós não cantamos aqui que Jesus é Senhor, que Ele é o Rei, que Ele é o vencedor, que o nome dEle é poderoso. Nós estamos confessando aquilo que nós cremos. A igreja canta aquilo que ela acredita. E a confissão, é importante demais, porque a confessionalidade da igreja, que está relacionada a confessar, a declarar, ela protege a igreja dos falsos ensinamentos. Olha só o que diz 2 Coríntios capítulo 4, verso 13 ao 18. Paulo vai dizer o seguinte: está escrito, se eu não me engano é Salmo 116, está escrito, cri, por isso falei. Olha agora, com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus entre os mortos, quem ressuscitou ao Senhor Jesus entre os mortos? O Espírito Santo. Que o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus entre os mortos, habitará os vossos corações. Olha só, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com eles. A ressurreição, Paulo está dizendo aqui, é o foco, é a nossa esperança. Num tempo de tanta dificuldade, num tempo de pandemia, num tempo de tanto falso ensino, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que a ressurreição é a nossa maior esperança. Por quê? Porque ele diz assim, ó, tudo isso é para o bem de vocês. Tudo isso, todos os problemas que eles estavam passando, todas as dificuldades, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graça para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estamos a nos desgastar. Cabelinho branco, começa a vir as expressões faciais. Paulo está dizendo, olha, as guerras, as lutas, elas vão fazendo o nosso corpo, a nossa vida exterior se desgastar. A gente vai envelhecer. Mas o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, ó, embora exteriormente estamos desgastar, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Por quê? Porque os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, entendendo isso, vamos fixar os olhos não naquilo que não se vê, mas não naquilo que se vê, mas no que não se vê, porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Nós confessamos que Jesus ressuscitou. Quem viu Jesus ressuscitar aqui? Eu não vi. Você viu? Mas eu creio. Porque é isso que ele está dizendo. Olhem para as coisas que não podem ver. Porque aquilo que você vê é transitório. Mas aquilo que você não vê é eterno. E esse final de semana é uma data para lembrar. O Rei ressuscitou. O Rei morreu. Morreu a nossa morte, ressuscitou ao terceiro dia, e vai voltar, para nos resgatar, e para ficarmos com Ele, eternamente. E o que é o credo apostólico? O credo apostólico não nasceu na igreja católica,
O credo apostólico não é uma invenção da Igreja Católica. O credo apostólico, ou os credos, as confissões de fé começaram já em Paulo, mas o que se tem história no final do século III. Mas como nós conhecemos, e depois vamos orar aqui e declarar, ele foi feito no final do século VII, tá? Lá numa cidade chamada Gália, que é a atual França. Um pastor, ou um ministro chamado Cesário de Arles. Porém, no século III, Hipólito de Roma, que foi presbítero na capital do império, e escreveu um livro chamado Tradição Apostólica, ele já falava sobre um credo. Ele fazia um credo em nome de perguntas, que lembrava muito o credo apostólico. Mas foi Irineu de Lyon quem primeiro falou sobre uma tradição apostólica, que estaria subordinada à Escritura e que seria uma declaração de fé resumida, a respeito do qual não poderia haver debate algum. Escute, tem muita coisa que a gente pode debater. Por exemplo, a igreja vai ser arrebatada antes ou depois? Tem discussões, entendeu? Você crê no milênio literal? Você é amilanista, pré-milenista, pós-milenista? Há discussões. Escatologia, volta de Jesus, há discussões, entendeu? Outra discussão, você é dispensacionalista, ou seja, crê que tem algo específico para Israel e algo específico para a igreja, ou você é aliancista? Você é cessacionista, que crê que os dons e os milagres cessaram quando os apóstolos morreram, ou não, ou é continuista? Então tudo isso são coisas que podem discutir, são discutíveis, não há problema algum. Agora, esse credo é o fundamento da fé, é aquilo que é indiscutível, e que os nossos irmãos do século III, antes de batizar, eles tinham que declarar. Se eles não confessassem isso aqui, eles não eram batizados. Por quê? Porque eles tinham que declarar e confessar que não só eles criam em Jesus, mas eles criam em tudo o que Jesus diz. Eles não pegavam Jesus em uma parte. Eles não pegavam, isso aqui eu concordo, isso aqui, sabe, o evangelho mergulho e pulo, né? As promessas de Deus, mergulho. A advertência de Deus, eu pulo. Né? Coisa boa para mim, eu mergulho. Coisa ruim para mim, eu pulo. Não existe evangelho do mergulho e pulo. Você tem que receber ele como é. Então o credo apostólico, ele identificava um cristão. Porque como tinha muita confusão, havia duas maneiras, tá? De eles identificarem. Lembra do peixinho? Aquele negócio do peixinho, você já viu o peixinho, que é o símbolo do cristão? Eles usavam, então o que acontece? Quando eles estavam sentados na praça, é bem legal essa história, eles estavam sentados na praça, eles desconfiavam que um cara era crente. Porque se eles falavam que era crente, eles podiam ser mortos. Então o que eles faziam? Eles faziam a primeira parte do peixe. Se o cara fosse cristão, ele ia completar aquela parte do peixe. Por quê? Porque aquele peixe era um símbolo que significava Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Lindo, né? E aí então, quando o cara fechava o peixe, o que acontecia? A pessoa, ele é cristão, daí começava a conversar com ele. Mas existia uma outra coisa que eles faziam, que era o credo apostólico. Eu sou cristão, você crê no credo? Não, tem coisa que eu não creio, então você não é cristão. Eram duas maneiras de identificar. Mas vamos ler o credo, olha que lindo. Hoje eu não vou pregar exatamente sobre o credo, só estou falando da importância. No próximo culto com ceia, eu vou entrar mais no credo. Mas duas coisas muito importantes, né? Eu peguei aqui o original no latim, tem um livro chamado Credo Apostólico de Franklin Ferreira, muito legal você ler, eu li esse final do ano. Então ele está em latim, e aí depois traduzido. Então muitas versões colocam crê em Deus Pai Todo-Poderoso. Eu concordo com o Franklin Martins, que colocou creio em Deus, vírgula. Por quê? Porque nós cremos no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo. Nós cremos na Trindade. Então olha só que lindo. Creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O que te lembra aqui? Gênesis 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então eu creio no Velho Testamento. Eu creio num Deus que é Criador dos céus e da terra. Eu creio num Deus que tem controle absoluto sobre todas as coisas. O que mais? E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que
que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de julgar os vivos e os mortos. Não tem como se empolgar com isso aqui. O que está falando isso aqui, gente? Da Páscoa. É a Páscoa. É o resumo da Páscoa. Eu creio que ele nasceu, eu creio que ele padeceu sob Pôncio Pilatos, eu creio que ele foi crucificado, eu creio que ele foi morto e sepultado. E esse desceu à mansão dos mortos, não está dizendo que muitos acreditam, pelo credo, que Jesus foi lá no inferno pregar o evangelho para quem estava no inferno. Não! Desceu à mansão dos mortos quer dizer que o corpo de Jesus foi aonde os mortos iriam. Jesus sabe, Jesus experimentou a morte, o corpo dele foi para a sepultura, que no caso deles eram cavernas. Fizeram um lockdown com Jesus, né? Mataram ele e colocaram dois guardas na porta, mas não teve jeito, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Eu creio que ele ressuscitou. E não só que eu creio que ele ressuscitou, mas eu creio que ele subiu aos céus. Onde é que está isso? Atos. Os apóstolos viram Jesus subindo aos céus. E não só creio que ele subiu aos céus, como eu creio que ele está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Onde é que está isso? Filipenses capítulo 2. E não só isso, eu creio também que ele vem para julgar os vivos e os mortos. Ele veio como cordeiro, mas vai voltar como leão. Nós cantamos isso. E não só, olha só, mas eu creio também no Espírito Santo. E aqui, gente, o original não tem eu creio no Espírito Santo, eu creio na Santa Igreja Católica. O original é Santa Igreja Católica. Por quê? Porque a palavra católica significa universal. Não tem nada a ver com Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Não. O que os apóstolos diziam é que eles creem numa única igreja, que essa igreja está espalhada no mundo inteiro, e quem sabe quem é essa igreja é o Espírito Santo. Por isso eu não creio na igreja, mas eu creio no Espírito Santo, que Ele é quem governa a igreja. E não só isso, eu não creio na comunhão dos santos, porque a comunhão dos santos não pode me salvar, mas eu creio no Espírito, que me lavou, porque é pelo Espírito que me convence do pecado, da justiça e do juízo. E é o Espírito que faz a gente andar junto. Sabe por quê? Porque se não fosse o Espírito Santo, nós ia tudo se odiar. A igreja é o reduto das pessoas que se odeiam, mas que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. E pelo Espírito Santo, nós temos comunhão uns com os outros. O que mais que eu creio? Eu creio na remissão de pecados. Eu creio que não é a minha obra que vai me salvar, mas é a obra de Jesus na cruz. Foi o que Jesus fez na cruz que me salva. Por isso que tem pessoas que perguntam assim, meu Deus, mas se eu tiver, antes de morrer, eu estiver cometendo um pecado, eu vou para o céu ou eu vou para o inferno? Eu vou dizer, depende quem é a sua salvação. Se a tua salvação está ligada àquilo que você faz, você já está no inferno. Agora, se a tua salvação está no que Cristo fez na cruz do Calvário, não é os teus méritos que vão te levar, mas é o sangue do Cordeiro que te lava. Porque os nossos pecados foram apagados do passado, de hoje e de todos os pecados que nós vamos cometer até a nossa morte. Oh, beleza. Agora é que eu vou pecar. Eu só queria ouvir isso. Aí mostra que você não tem o Espírito Santo. Que Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 6. Então quer dizer que agora, depois de ele falar sobre isso, Romanos capítulo 5, ele vai dizer, então quer dizer que agora nós vamos pecar à vontade? Para que a graça de Deus abunde? E ele diz, não, claro que não. Como vocês podem pecar se vocês morreram para essa vida e vocês nasceram para uma nova vida em Cristo Jesus? Meu Deus! Eu creio na remissão dos pecados, eu creio na ressurreição da carne. Eu creio que nós vamos ter um corpo glorificado. E por que eu creio? Porque Jesus ressuscitou.
E quando Jesus ressuscitou, Ele não ressuscitou em espírito, Ele ressuscitou em carne. E Ele disse: toquem nas minhas marcas, toquem aqui, pode tocar, toquem em mim. Jesus recebeu um corpo. E eu creio que nós não vamos ser um bando de fantasma na cidade celestial. Nós teremos corpos glorificados. E aqueles que morreram doentes com câncer, que não tinham perna, que não tinham braços, esses terão um corpo glorificado. E nós vamos viver eternamente na cidade celestial, com o Rei da Glória, com o Senhor dos Senhores, com aquele que é digno, bendito para sempre. É esse que nós cremos, e é por isso que a igreja, ela precisava ter o seu credo, para dizer: nós cremos na ressurreição da carne. Os gnósticos diziam: não tem ressurreição da carne, porque a carne é ruim. E eles diziam: mas aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo, Ele morreu, a semente incorruptível, que é Jesus Cristo, morreu para quê? Para que essa semente incorruptível fosse transformada para a glória de Deus. É isso que o credo está dizendo. Isso é que o credo está falando. Eu creio na vida eterna. Eu creio na vida eterna. Amém. Você vê coisa linda. Você percebe que coisa tremenda. Como a igreja se protegia dos falsos ensinos, como a igreja se protegia dos falsos profetas, como? Declarando, confessando o motivo da sua fé. Agora você percebe que aquilo que você decorou quando era criança na igreja católica, eu decorei isso aí, eu sei até hoje. Você entendeu a profundidade que tem? Você entendeu a profundidade que está por trás disso? Você sabia que pessoas morreram por causa desse credo? Você sabia que irmãos morreram por causa desse credo? Eu creio na igreja, ou eu creio que a igreja é o reduto dos filhos de Deus. Eu sei que você está aí na sua casa, e a igreja não é o espaço físico, embora ela tenha que ter um espaço físico, mas a igreja é composta daqueles que foram lavados com o sangue do Cordeiro. E por isso hoje, no sábado de aleluia que eles chamam, no sábado, aonde os discípulos estavam desesperados, não sabiam o que iria acontecer. Pedro tinha fugido, os discípulos estavam desesperados. O assunto do momento era: o profeta morreu, Jesus morreu, não tem mais esperança. Aquele homem que veio na terra, aquele homem que só fez o bem, morreu. Mas nós conhecemos a história, como a Grazi falou, e nós sabemos que no domingo de manhã, bem cedo, Maria Madalena foi ao túmulo, e quando ela chegou no túmulo, uma voz disse para ela, tinha um anjo e disse: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Jesus ressuscitou. Ele falou para vocês que Ele ia ressuscitar. Ele falou para vocês que Ele ia morrer, mas que Ele ia ressuscitar. Volte para casa, fale para os seus amigos, falem para eles, diga: Jesus ressuscitou. E essa é a notícia mais falada na história. Nós estamos em 2021 e eu estou dizendo para vocês: Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Jesus está vivo, Ele ressuscitou, Ele governa, Ele reina. Meu Deus, que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Por isso, todo culto de ceia, nós vamos declarar o credo. Todo culto de ceia, nós vamos lembrar do credo. Por quê? Para a gente lembrar aquilo que a gente crê, aquilo que a gente acredita, aquilo que nós confiamos. Você crê? Bota lá o credo. Vamos ler juntos, olha só. Vamos ler junto para depois que a gente fizer a ceia. Antes de tomar a ceia, nós vamos declarar todos juntos. 1, 2, 3. Dá para o pessoal de casa ver? O pessoal de casa consegue ver? Declara junto você que está na sua casa. O Michel vai aproximar. Não precisa me mostrar a beleza. Bota lá. Fale junto.
nós vamos declarar a nossa fé comunitária. Vamos confessar comunitariamente o que nós cremos. Dá para ver? Agora dá, né? Vamos lá então. Você na sua casa, você aqui. 1, 2, 3. Creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Salvador, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, a Santa Igreja de Cristo, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição da carne, a vida eterna. Amém! Eu creio nisso! Você crê nisso? Louvor, vem. Vamos ficar de pé. Quanto mais eu olho para a história, mais eu me apaixono por Jesus. Mais eu me apaixono por tudo que Ele deixou. Você percebe que coisa linda? Que tesouro que estava enterrado e a igreja desprezou. Você percebe que tesouro tremendo confessar Jesus? Confessar Ele. Confessar o que nós cremos. Você percebe que coisa tremenda? Se nós vamos adorar e depois você vem pegar o seu pão e o seu suco. Para quem que é a ceia? Para quem nasceu de novo. Walter, mas eu não me batizei ainda. Mas você já nasceu de novo em Cristo Jesus, Jesus já governa a tua vida. Você pode tomar ceia. Porque o batismo é uma confissão. Quando você batiza, você está declarando publicamente: eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Eu creio no Filho. Eu creio no Espírito. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos, você que está em casa. Jesus, enche nossas vidas, Senhor, nesse momento de fé e esperança. Eu creio, por isso eu falo. Eu criei, por isso eu falei. Morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todas
Aleluia. Enquanto o louvor vai continuar, você pode vir aqui pegar o seu pão, o seu suco, tá tudo num só. Aí você vem, não venha com aglomeração, né? Vem com calma. O louvor vai estar tocando, você vem aqui e depois nós vamos cear junto. Eu creio que Ele é poderoso. Não só creio que Ele é poderoso, como eu creio que Ele é todo poderoso. Ele falou aos seus discípulos: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, vão. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Se você quiser repetir comigo, você pode repetir, pode botar ali o credo, se você quiser fechar seus olhos e só concordar. Mas antes de nós tomarmos do suco e comermos do pão, nós vamos orar e confessar, e depois vamos comer. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelos pais da igreja, que nos ensinaram coisas profundas, para nos proteger das heresias e dos falsos mestres. Deus, obrigado, Deus, por ter morrido na cruz por nós. E obrigado por ter ressuscitado. O Senhor é real. É invisível, mas é real. Por isso nós cremos em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de julgar os vivos e os mortos. Eu creio e nós cremos no Espírito Santo, a Santa Igreja de Cristo, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição da carne, a vida eterna. Amém. Você pode tomar do suco, pode comer, exaltando esse Deus Todo-Poderoso.
Você pode fazer isso na sua casa também. Exaltar o Jesus. Não foi o fim, Ele ressuscitou. Vamos repetir isso. Não foi o fim, Ele ressuscitou. Fale isso com mais intensidade, mais uma vez. Não foi o fim, Ele ressuscitou. Não foi o fim, não foi o fim, Ele ressuscitou. Não foi o fim, não foi o fim, Ele ressuscitou. Não foi o fim, Ele ressuscitou. Canta minha alma, canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. Obrigado, Jesus. Nós nunca vamos saber o preço que foi pago pelo nosso resgate. Foi o sangue preciosíssimo do Filho único de Deus. Muito obrigado pelo teu grande amor. Como Paulo nos escreve, não desanimamos. Embora exteriormente estamos a nos desgastar, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Por isso, não foque a sua vida nas coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais. Mas foque a sua vida naquilo que é eterno, porque aquilo que é eterno dura para sempre. Deus amado, oramos por aqueles que estão enfermos, Senhor. Oramos pela Cíntia que está internada na UTI. Oramos para que o teu Espírito sopre sobre ela, assim como aconteceu com Jesus quando morreu. A tua palavra diz que o véu se rasgou e várias pessoas ressuscitaram naquele dia. Eu oro para que o poder da cruz venha sobre essa mulher e sobre aqueles que estão internados, porque eu creio que tu és o mesmo Deus. Oramos para que o Senhor toque na vida dela, na vida do seu José, Deus, o pai da Flávia. Deus, toca na vida desse homem de uma maneira sobrenatural. Oramos pela Rebeca, Deus, a filha do Rodinei e da Rolênia. Toca a tua mão sobre ela de uma maneira sobrenatural. Oramos, ó Deus, pelo Brasil. Tem misericórdia da nação brasileira. Deus, tem misericórdia do Brasil. Traz paz sobre a nossa nação. Traz paz sobre o nosso Brasil. O nosso príncipe da paz é Jesus. E oramos a Deus para que a tua paz venha sobre nós de uma maneira sobrenatural.
Oramos para que o Senhor nos fortaleça e nos anime, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Nós estamos encerrando. As nossas contribuições nós fazemos no final, e se você trouxe, se você quiser contribuir com essa família, você pode fazer no final, para não gerar aglomeração. No mês de abril, nós vamos fazer diferente. Como nós ainda estamos no pico da pandemia, e nós sabemos que muitas pessoas estão com medo ainda, e a gente respeita, faz parte, acho que é importante cuidar. Então no mês de abril, nós vamos fazer assim: sábado que vem, o culto é só online, ok? Não será presencial, será só online. No outro sábado, dia 17, presencial e online. E o último final de semana de abril, só online. Por quê? Para ter o equilíbrio, né? Porque não faz sentido nós termos culto aqui, a gente paga por esse espaço, e ter poucas pessoas não faz sentido. Não que você não é importante, por favor, mas é que o dinheiro da igreja é importante. E nós devemos administrar bem o recurso que Deus tem nos dado. Então, para a gente nos organizar, por mim eu teria culto todo final de semana, mas a gente precisa ter sabedoria e equilíbrio, ok? Então, sábado que vem, você acompanha a gente pelo YouTube, nós temos o nosso canal Imersão Igreja. No outro sábado você pode estar aqui conosco, e aí no outro sábado, ainda online, e aí nós vamos ver como é que vai ser o mês de maio, ok? Nós esperamos aí que a coisa baixe, e que daí liberando 50%, a gente já consegue daí ter culto todo sábado, que daí o povo também começa a ter um pouco mais de coragem. E eu não estou dizendo que o povo é medroso, e por favor não me entenda mal, tá gente? É um momento que nós estamos vivendo, e a gente respeita, e é muito importante ter equilíbrio agora. Então nós vamos ter equilíbrio, tanto nas nossas finanças, né, como igreja, e equilíbrio também nos cultos presenciais e online, ok? Que Deus abençoe sua vida. Não é momento de a gente dar aquele abraço apertado, só se você for parte da família, né? Lembrando que o Ailton, né, nosso irmão querido, está de aniversário hoje, né? Tem mais alguém que fez aniversário aí, gente? Mais alguém? Não? Então só o Ailton. Você depois pode dar, não um abraço, mas um parabéns, né? Porque nós estamos 54 anos. O Ailton me conhece literalmente quando eu era criança, né? Literal, né? O Ailton me conhece quando eu já fui pequeno, tá, gente? Eu não nasci com 1,80 m, tá? Então, quando eu fui pequeno, o Ailton me conhece. E é um cara que eu tenho um carinho, um amor muito grande por ele e a sua família. Então, que Deus abençoe sua vida, Ailton. Obrigado aí por tudo que você tem feito pela igreja. Você tem feito um serviço tremendo. Todo o estatuto da igreja, ele está liderando junto com uma equipe, mas tem pago um preço alto para organizar isso. Entrou de cabeça nesse sonho, e eu louvo a Deus pela tua vida. Obrigado por tudo, tá? Gente, que Deus abençoe sua vida, que Deus te dê uma ótima semana. Não esqueça de quem você crê, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, e confesse Ele todos os dias, não só com a tua boca, mas com a tua vida. Deus abençoe, uma ótima semana. Vão na paz de Jesus. Você que está em casa, Deus abençoe sua vida, uma ótima semana. Vá na paz de Jesus. Fique aí com a última música. Deus abençoe. Veja o amor do Pai, mistério que eu não posso entender. Quão grande é o teu amor e o quanto nos deseja. As coisas deste mundo não são nada diante dele. Pai infalível, que se compara a ti. Veja o Filho de Deus, o leão e o cordeiro dado a nós. O Verbo se
sofreu por tanto amar a humanidade, no seu sangue a salvação. Jesus Messias, o justo se entregou. Não foi o fim, Ele ressuscitou. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. Veja comigo está o Espírito queimando em meu ser, amigo e protetor que me leva à verdade. Traz luz pro meu perdido coração, até meu tempo aqui findar. Ó Santo Espírito, teu reino quero ver. Ó Santo Espírito, faz em mim o teu querer. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. Que grande Com Deus ao seu lado, nós se ouvir, que a vida lhe seja um eterno sorrir. A gente tem que fazer uma outra versão dessa segunda parte aí.